Ela tem tantos detalhezinhos que vocês vão entender na visita por que a gente convidou vocês para vir com a gente. Um sobrado lindo, uma reforma maravilhosa que foi feita aqui em São Paulo e que a gente acha que tá cheio de estratégias e dicas que vocês vão adorar. E além disso, ela tem tantas histórias para contar. E sem contar que o dono da casa é uma delícia de pessoa que vocês vão adorar conhecer. A casa do Décio Navarro, jornalista, arquiteto, artista, apaixonado por plantas. Criativo pra caramba! Vamos conhecer logo essa casa? Vem com a gente. A nossa visita começa por essa rua pacata de São Paulo, calminha, cheia de sobrados, e entre eles um se destaca. Esse daqui, ó, já cheio de arte logo na entrada. Ele era exatamente assim. E olha como ele ficou. É um sobrado dos anos 50. Um sobrado comumzinho. Até ele era um pouco abaixo do nível da rua. E eu, quando comprei, olhei e falei, nossa, ele tem uma rampa meio estranha para chegar na sala. Isso que é um defeito pode ser uma qualidade. Essa rampa que vocês estão vendo aqui virou uma garagem, né? Então você chega como se chegasse no subsolo da casa. Por isso que me deu a ideia de deixar esta parte livre, por conta dessa rampa. Ele tem uma pegada mais industrial. E aqui na fachada mesmo, no muro, tu vê que é uma espécie de painel, uma pintura que remete A cordel, né? do artista. Reinaldo Berto. @Reinaldo Berto, ó. E a pintura se mistura com as plantas também, né? De um lado, espada de São Jorge. O outro é Licônia. Essa daqui que eu não sei o nome. Não são todas. É uma casinha que tem 3,90 de terreno. E vocês estão vendo aqui, são 3,5 de parede a parede. Então é bem pequenininha. Ela ficou muito confortável, muito agradável, né? Logo aqui na entrada, uma escada de madeira super charmosa, que acomoda chinelos, os tênis que são usados no dia a dia, a coleirinha da cachorra, tudo à mão, de uma forma bem charmosa, logo na entrada da casa. Olha o que chama a atenção. Olha essas helicônias. E quando esse estilo mais natural, assim, se junta com o estilo industrial, o casamento é perfeito, né? Dá uma olhadinha. A vida da gente vai mudando e a casa muda junto, né? Então essa casa é uma casa que eu fiz só pra mim. Fiquei viúvo há alguns anos e aí construí a casa pensando em mim. Isso que vocês estão vendo aqui era a sala, era a cozinha, essa parte de baixo da casa eu liberei para ser um espaço multiuso, garagem, se eu quiser, né? E aqui tem um loungezinho, enfim, às vezes tá muito calor, aqui é muito ventilado, que é ventilação cruzada, né? Então aqui eu sento na poltrona, às vezes eu ponho uma rede, fiz um jardim gostoso, eu poder ficar sempre olhando com verde, que eu gosto muito de verde, né? E essa abertura aqui, que parece só um jardinzinho de transição para o ateliê dele, é uma estratégia também para essa circulação de ar. Aqui o portão é só esse alambrado, então a circulação de ar tá livre para entrar na casa dele. Tá super quente em São Paulo hoje, na faixa dos 33 graus, e tá super gostoso, sem ar-condicionado. Aqui tudo é aberto, e aí em cima também, então dá essa corrente de ar que deixa a casa bem mais fresca. Aqui onde seria a garagem da casa, no térreo mesmo, o Décio criou uma espécie de sala de estar para receber as pessoas quando chegam na casa dele. Do lado de cá tem uma poltrona mais robusta, que foi garimpada e reformada por ele. E do lado outras duas cadeirinhas, com a plantinha ali no fundo, com a iluminação direta. Olha só que charme que ficou. Tapete de sisal aqui redondo, fazendo a limitação do espaço com as cadeirinhas, essa outra poltrona. A gente já sabe, pela visita que a gente fez, que essa cadeira aqui foi ele quem reformou e deixou à mostra A cicatriz. dessa transformação, que é pra gente entender que a vida é assim, né? Feita de remendos também, cicatrizes, e tá tudo certo. Interessante que a gente observa também que ele tem 2 tons de azul que acabam conversando. E olha esse laranja do lado, como combina muito bem com o azul, apesar de ser completamente diferente, né? E olha que interessante, é uma faixa colorida no meio da parede de tijolinho rústico, e sobre a cor ele usou uma peça de garimpo também, né? Linda. A estrutura de um colchão de molas. E olha que escultura linda que ficou. E olhando bem de perto, a gente consegue ver que tem mais detalhes ainda. Olha os passarinhos. Um artista, né? E vocês repararam que tem justamente um ponto de luz focado para essa obra, que é para criar um destaque maior para ela também, Sim. né?
além da estrutura em si, a sombra que ela faz, ela acaba dando uma certa profundidade para o espaço. Uma coisa mega simples, né? E aí nesse canto de cá, o Décio criou um apoio para deixar mais confortável toda essa área, que ele pode receber os amigos também aqui embaixo. E aí saindo dessa área, olha que jardim gostoso. Faz uma ligação com o ateliê dele lá no fundo, uma oficina. E aqui nessa porta tem a lavanderia. E aqui ele colocou essa porta que corre numa roldana, mas tem uma aparência antiguinha. Até os vidros escolhidos para ela dão essa aparência, só que ela não é antiga. É uma mega estratégia legal. Tem a veneziana embaixo e todo esse corredor verde mantém a mesma cor, né, da parede onde tem a mola do colchão para fazer o link lá fora, né? Sim. Eu adorei essa mistura desse verde com essa parede, ficou lindo, né? Eu adoro essa planta. Coleus, como você preferir. E aqui elementos primários, né? Concreto, tijolo, um estilo bem industrial. Era uma casa bem antiguinha, daqueles sobrados característicos de São Paulo, que ele mega reformou. E cria toda essa atmosfera mais industrial mesmo, preservando muito do original da casa. Quero sempre reduzir acabamentos. Então, o que eu fiz aqui? Eu descasquei as paredes, apareceu esses tijolos lindos, eu mantive com o reboco como estava e só dei uma caiação. Então ficou com essa cara industrial. O que eu tivesse que fazer de sustentação para infraestrutura, eu fiz com metal. Então essas vigas daqui vão até a caixa lá em cima. E quando você tá com o olhar aberto, assim, numa reforma, né? Você acaba olhando um tijolo e acha lindo. Aí você quer valorizar essas coisas que, de repente, para uma outra pessoa seria uma coisa ruim. Até o pessoal às vezes fala, pô, mas você não vai acabar a casa? Você não vai fazer um reboco? Isso é muito comum. E eu, na verdade, tenho uma outra visão. Eu gosto de uma casa com cara de casa de campo. E isso faz a cara da casa. Remete a isso. Remete a isso. Então, um tijolo caiado, uma madeira aparecendo, uma viga metálica, tudo isso faz a diferença. E barateia o custo de construção, de reforma? Não sei se barateia, porque eu tive que arrancar todo o embolso que tinha aqui. Então, isso é mão de obra. Eu podia ter só passado uma tinta. Então, não é que, não, vou fazer isso para economizar. Não, para dar estilo para casa. Você acaba mantendo a história da própria construção, né? Exatamente. Na verdade, você expõe as entranhas da construção. Por quê? Porque você abre, arranca e você vê, isso aqui tá vendo? Não é tijolo de concreto, não é tijolo de cimento, é tijolo de barro, que é uma coisa muito legal, né? Um tijolo de barro numa casa. A térmica, tudo muda, né? Por exemplo, aqui tinha um forro de gesso aqui. Quando eu percebi que não era laje, que era um forro de gesso, eu fiquei exultante. Falei, puta, que legal. Isso aqui vai parecer um chalé. Vai parecer um chalé na cidade. Então, tirei todo o forro de gesso, deixei as madeiras, pintei as vigas de cinza da cor das metálicas, né? E mantive. Isso que vocês estão vendo aqui não é um forro, isso aqui é o piso da casa lá de cima, que é original desde que a casa foi construída. A gente já começa a ver o que ele preservou desse sobrado antigo pelo assoalho. Ele chegou a refazer alguma parte da estrutura, mas a escada, por exemplo, é original, o assoalho ele manteve, o piso aqui embaixo. Então a gente tem alguns elementos do que era antigo nesse projeto mais contemporâneo, digamos assim. Toda a parte de concreto à vista também, né? Tudo muito lindo. Em cima tem uma prateleira que foi criada depois e com iluminação embutida também. Olha o destaque, né? Aqui a iluminação está destacando a própria estrutura da casa. Sim. Né? Todos os lugares a gente tem esse contraste de sombra, luz. É uma casa extremamente iluminada e tem uns pontos que ele usa algumas estratégias de iluminação para valorizar determinados pontos. Muito legal. Luzes que vêm escondidinhas ali do piso, que vêm dos trilhos aqui, ó. Que ele pode conseguir direcionar para os pontos que ele quer. Essa brincadeira de luz e sombra valorizam demais a decoração da casa dele. E não só a decoração é valorizada por esses pontos de iluminação, né? Aqui o Décio fez uma reforma muito grande e a parte arquitetônica que ele quer evidenciar está iluminada. Essa parede, por exemplo, que são os tijolos originais, olha que coisa linda que ficou. E é o pensar a iluminação, né? Porque não são grandes, lustres, carérrimos. São pontos colocados em lugares estratégicos com o intuito de valorizar mesmo a estrutura, a textura, a cor, os objetos. Isso é um projeto luminotécnico. Faz toda a diferença.